E a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, pertencente à mulher e aos filhos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entrou na mira dos Estados Unidos. O governo americano avalia estender as sanções da Lei Magnitsky também aos familiares do magistrado. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam mais de 12 milhões de reais, incluindo residências em São Paulo e apartamentos em Campos do Jordão. Segundo investigações, parte dos bens foi transferida para a empresa em 2014, quando Moraes deixou a advocacia privada para assumir cargos públicos. Até o ano passado, o Instituto era dono de um apartamento de alto padrão no Guarujá, vendido por mais de R$1 milhão. Além disso, possui 2 coberturas num condomínio de luxo em Campos do Jordão, compradas por R$4 milhões cada. Piotto, essa informação de que o governo americano estaria mirando familiares do ministro Moraes não é nova. A gente já tem falado isso há algum tempo, desde que a Magnitsky foi aplicada em relação ao ministro. É algo, claro, que eles devem estar cogitando, porque um dos objetivos, aí me corrija se estiver errado, da aplicação da Magnitsky é asfixiar financeiramente o sancionado. Logo, se ele tem empresa de advocacia, onde trabalham os filhos, a mulher, empresas, claro que os Estados Unidos estariam ali também de olho em formas, né, do ministro burlar, não sei se seria essa a melhor palavra, né, as sanções da Magnitsky. As 2 principais razões para a aplicação da Lei Magnitsky são corrupção. É o que, por exemplo, afetam alguns juízes da Venezuela. Primeiramente foram as sanções, depois também a Magnitsky, e crimes contra direitos humanos. Quando a gente fala que o objetivo é asfixiar, é impedir que o sancionado continue produzindo esses crimes, seja de corrupção ou, por exemplo, neste caso especificamente do Moraes, a questão é a violação grave dos direitos humanos. E conhecemos os casos aqui no Brasil. O caso de não julgar o entendimento da própria PGR no caso do Clesão, penas altíssimas que não tem nada a ver com a lógica do direito brasileiro, não é do direito internacional. Nós estamos falando aqui. A asfixia vem disso. Agora, a gente tem que ponderar uma coisa. Sim, o governo americano, tudo indica, deve estar fazendo isso porque faz parte da lógica da aplicação da lei e dessa asfixia financeira. Mas vamos lembrar uma coisa que a Ana Paula sempre cita aqui com muita ênfase e detalhe. Eles só vão fazer isso, assim como fizeram no caso da aplicação ao ministro Alexandre de Moraes, em que vieram ali justificativas enormes. Os órgãos americanos todos vieram a público explicar ponto a ponto de o porquê a lei foi aplicada, para chegar, obviamente, nos outros membros da família, ou que seja, por exemplo, em outras autoridades brasileiras. Isso também vai vir com um calhamaço de justificativas para dar a intenção clara de que, olha, isso aqui foi aplicado com uma base legal. Há um cuidado, nós estamos falando de um negócio que, como a gente estava dizendo há pouco, é uma asfixia. Você não vai aplicar essa lei à torto e à direito. Não é essa a lógica americana e tampouco o objetivo de uma sanção do tamanho da Magnitsky. Só para a gente pegar aqui o que o Brasil agora também passa a responder, o Brasil hoje está sendo alvo daquela seção 301, porque também é uma pressão americana para o governo brasileiro voltar ao veio da legalidade, voltar à lógica da legalidade e da democracia brasileira. O governo americano, e aí a gente tem que entender o tamanho do negociador americano. Eles já apresentaram 189 documentos oficiais que questionam cada um dos pontos onde, por exemplo, empresas brasileiras ou os negócios brasileiros afetariam a economia americana do ponto de vista de concorrência desleal. 75 missões hoje, ou submissões, estão a trabalho do governo americano. Os setores, mesmo os setores americanos que discordam num ponto de outro, se juntaram porque agora é uma defesa do interesse comum americano. Sabe qual foi a justificativa, a defesa brasileira? A gente vai trazer hoje no programa, me permita já me antecipar aqui no Oeste Negócios, o doutor Aragão, que falou conosco sobre a Magnitsky. O Brasil apresentou 23 tentativas totalmente fragmentadas. E olha que o Brasil, isso é bastante importante citar, o Brasil já foi considerado pelos próprios americanos um negociador muito competente e duro.
Isso vem ainda da gestão do governo Fernando Henrique Cardoso lá atrás. Quando ele era, inclusive, ministro de Relações Exteriores do governo Itamar, houve uma mudança na diplomacia técnica brasileira, negociadores foram formados, a gente conseguiu, inclusive, o direito de sancionar os americanos na questão do algodão, numa disputa na Organização Mundial do Comércio. É tudo isso que o governo Lula, com esse Itamaraty completamente desviado das suas funções, porque o Itamaraty tem uma história de competência e de bom preparo, hoje, tanto que o governo foi lá e apresentou até agora 23 tentativas fragmentadas. O Alckmin, em tese, é o líder dessa negociação, sendo que nós temos negociadores muito mais competentes. Mas essas pessoas parece que foram escanteadas ou delas foi tirado o poder de fazer a negociação em nome do interesse brasileiro. Mas aí nós estamos falando de mais um descalabro do governo Lula e por aí vai, né? O que nós temos agora, voltando só ao ponto que você me perguntou da Magnitsky, o que me parece muito claro é sim, a investigação prossegue, eles querem saber se a lei realmente vai ser aplicada, já perguntaram aos bancos brasileiros e vão ver quais seriam as tentativas de, abre aspas, sobrevivência do ministro sancionado, quem está ajudando teoricamente vai ser sancionado, porque senão a lei não faria sentido. Mas tudo isso vem muito bem embasado. Vamos só lembrar, quando saiu a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, os órgãos do governo americano vieram a público explicitar ponto a ponto de onde estavam as violações que justificaram a aplicação da lei. Bom, e o presidente dos Estados